Olá, queridos alunos, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje vim trazer essa aula gravada a respeito de um assunto que foi sugerido em sala de aula, que é a escrita de e-mails corporativos. Vamos lá? Acho que inicialmente algo imprescindível de falarmos é que escrever um e-mail corporativo na atualidade é fundamental para quem quer ter um bom posicionamento profissional na empresa que trabalha, porque essa modalidade de escrita é uma das mais importantes, uma das mais utilizadas e é vista como uma ferramenta de comunicação para todos nós, não é mesmo? Principalmente em ambiente corporativo. Algo sério a destacarmos aqui é que qualquer deslize ou falta de atenção na elaboração de e-mails corporativos pode criar constrangimentos ou até mesmo marcar de forma negativa a imagem do profissional dessa empresa ou pior, até mesmo da empresa que cometeu esse erro. É importante que a gente lembre também que os e-mails corporativos têm finalidades diferentes. Eles servem para a gente se comunicar de forma interna, entre os membros da equipe, entre setores e também entre empresas que são parceiras ou com qualquer outra pessoa que nós queiramos nos comunicar. Não é verdade? Então, o e-mail corporativo ele é uma extensão virtual do ambiente de trabalho. E dessa forma é importante que a gente lembre que é imprescindível destacar que existem etiquetas. É isso mesmo, etiquetas comportamentais que são próprias aos ambientes empresariais e que merecem a nossa atenção. Então, alguns aspectos preliminares a respeito da escrita de e-mails corporativos é que, embora esses e-mails tenham finalidades diversas, todas as suas finalidades, de alguma forma, tratam de assuntos que são ligados à empresa ou às finalidades que as atividades dela tá tremendo um pouco, né? Ou as atividades e as finalidades da empresa. Pode ser para marcar uma reunião, para fazer algum informe, né, de regras corporativas, para solicitar dados, para solicitar informações, para documentar algumas coisas, para comunicar ocorridos e também para oferecer um produto, não é mesmo? E, antes mesmo de a gente se atentar às questões que são relacionadas à escrita, é necessário que a gente se atente a alguns elementos que são importantes e que vêm, inclusive, antes da confecção desse e-mail. Então, quando nós vamos redigir um e-mail corporativo, é importante lembrar que o primeiro ponto que nós devemos ter em mente é a clareza de que ele é um documento e ele é essencial para diversas questões importantes que são ligadas ao mundo do trabalho. E esse e-mail pode servir como prova em caso de apurações administrativas, para apurar fatos e irregularidades e também servem de provas judiciais. É isso mesmo. Então, é imprescindível que a gente se atente sempre à maneira de se expressar, à melhor maneira de transferir, de passar, de comunicar informações corretas e a forma como essas informações estão sendo dispostas. Então, esse tipo de e-mail, como fonte única e exclusiva de ferramenta de comunicação corporativa, demanda uma atenção especial de todos nós. Tome todos os cuidados essenciais para que você não misture assuntos paralelos e assuntos particulares nos seus e-mails de trabalho. Faça o possível para evitar determinados constrangimentos nesse ambiente. Afinal, esse e-mail corporativo pode chegar a diferentes pessoas e diferentes setores. Ele não fica necessariamente restrito apenas ao colega que é aquele destinatário inicial, certo? Então, tome as suas precauções e nós vamos seguir agora para a parte estrutural do e-mail. Então, vamos lá. Esse e-mail deve ter uma estrutura muito bem definida, né? Um e-mail corporativo muito bem elaborado, ele segue regras básicas de estrutura. E iniciando pelo assunto,
É muito importante que a gente entenda, né, que especificar de forma clara e objetiva qual é o assunto do e-mail proporciona uma maior eficiência nesse processo de comunicação e também na prioridade que o destinatário dará ao seu e-mail. Então, jamais enviem um e-mail sem escrever algo no assunto. Procure, sim, sempre definir o tema de forma que direcione o entendimento para aquilo que será esmiuçado, para aquilo que será trabalhado detalhadamente no corpo do e-mail. Mas fique atento para que a mensagem não seja muito longa no assunto. Evite jargões como urgente, como alta prioridade, porque caso isso não seja urgente, caso não seja de fato prioritário, com o tempo você pode perder a credibilidade e o destinatário vai passar a desconsiderar esses avisos. Para você garantir que esse assunto vai refletir de forma objetiva e direta esse conteúdo do e-mail, tente escrever o assunto mais ao final. Assim, você já vai ter trabalhado todas as ideias no seu e-mail, terá esse e-mail de forma organizada e estruturada. Você pode voltar e escrever o assunto antes do envio. Então, um assunto que é colocado em branco ou de forma errada pode fazer com que o destinatário delete seu e-mail sem ler, porque ele pode achar que é um vírus ou pode achar ainda que é spam. Após o assunto, é importante a gente lembrar a respeito da saudação inicial. Então, ao escrever um bom e-mail corporativo, é muito importante que você destaque e indique a polidez que você possui. Respeito e cordialidade com o destinatário são pontos muito importantes para a manutenção de um ambiente saudável e harmônico e também de uma relação profissional sadia. Essa saudação ela deve ser coerente sempre com o tipo de relação que você tem com esse destinatário e também com o nível hierárquico que ele possui. E pode também vir acompanhado, dependendo para onde você envia, de um bom dia ou boa tarde, porque é meio difícil saber o horário que as pessoas abrirão esse e-mail. Então, muitas vezes a gente opta por não utilizar mais saudações que venham colocando assim, né, horário do dia, porque é muito difícil saber. Então, nós podemos usar, né, prezados, bom dia, caro senhor João, caro senhor Inácio, boa tarde, ilustríssimo senhor Manuel, ilustríssima senhora Maria. Em casos de trocas de e-mail constantes ao longo do expediente, não é necessário que você fique saudando esse interlocutor muitas vezes. Mas não envie e-mail que já iniciem diretamente no assunto. Sempre coloque o nome da pessoa como uma forma de chamamento e utilize depois deste nome a vírgula. Vamos falar também um pouquinho a respeito da organização das informações e sobre organização textual a gente já falou bastante ao longo do nosso bimestre, não é mesmo? Do nosso semestre. Assim como todo texto que exige uma estrutura, o e-mail não é diferente. Ele é estruturado em 3 etapas, que é o começo, o meio e o fim, sendo o começo a introdução do assunto, o meio é o desenvolvimento dessas ideias e, ao fim, a conclusão, onde os pontos são amarrados por todos os assuntos que foram desenvolvidos. Para que você facilite essa escrita, é recomendado que todos os pontos a serem tratados sejam dispostos primeiramente em tópicos. E depois, a partir desses tópicos, você vai desenvolvendo os parágrafos. Dessa forma, as ideias ficam mais organizadas e proporcionam uma leitura mais organizada e fluida. Lembra que a gente já falou um pouquinho a respeito dessas estruturas, né, desses esqueletos? Então, lembrem-se disso quando vocês forem fazer e-mails também, apresentações, né, ou qualquer tipo de estrutura escrita. É importante que vocês se lembrem que trabalhar os tópicos e desenvolvê-los pode ajudar muito vocês. E, para encerrar o e-mail, nós devemos imaginar, né? Um e-mail corporativo, ele deve ser sempre assinado, independentemente de o nome do remetente já estar escrito no endereço de e-mail. Nós devemos encerrar o e-mail corporativo com uma assinatura. Ele deve ser impessoal e formal, esse encerramento. Então, nesse contexto, expressões afetuosas e impróprias não são necessárias, né? E isso ainda, mesmo que você tenha uma relação amigável ou até mesmo uma relação muito estreita com esse destinatário.
Então, alguns exemplos de encerramento são: em caso de dúvidas, estou à disposição, aguardo um retorno, cordialmente, atenciosamente, mas o atenciosamente, vamos lembrá-lo de usar sem uso de abreviaturas, porque é impróprio em e-mails corporativos. E um último ponto a respeito da assinatura é que nós devemos colocar o nosso nome, né, o nosso cargo, o nosso setor, o nosso telefone. Deste modo, caso seja necessário, o destinatário entre em contato se julgar necessário e não somente pelo e-mail, mas sim pelos outros contatos que nós disponibilizamos. Mas é importante que a gente lembre também do layout. Escrever um e-mail é uma tarefa basicamente fácil, mas a gente precisa formatar para que ele fique esteticamente agradável, né? Facilitando também a leitura pelo destinatário. Essa formatação, ela permite que o texto fique padronizado e apresente um aspecto mais uniforme. Então, ele traz a sensação dessa clareza e da fluidez. Então, vamos lembrar de alguns detalhes importantes e que você deve se certificar antes de enviar o e-mail. Utilize a mesma fonte, utilize a mesma cor e mantenha o tamanho das letras. Esses são elementos centrais que tornam o seu e-mail mais agradável aos olhos, né? Evite usar cores diferentes e também a caixa alta. A caixa alta, além de poluir o texto, ela passa uma ideia de grosseria, como se você estivesse gritando com o seu interlocutor. E, se for algo positivo para você, observe e traga para ele a possibilidade de colocar um espaçamento ali entre os parágrafos. Essa medida pode parecer muito simples, mas deixa a experiência melhor ao leitor, que vai ter menos chances de se perder nessas informações e ter também que ficar voltando à leitura. É importante que vocês lembrem que a linguagem que é utilizada no e-mail, ela transmite ao interlocutor a imagem da empresa e também do colaborador que escreveu. Então, priorize uma comunicação formal, cordial e polida. Evite o internetês que nós já conhecemos. Os emojis, as gírias, as expressões coloquiais não condizem com o ambiente profissional. E lembre-se sempre, com relação à ortografia, no momento de escrever um e-mail corporativo, não há muito segredo, além de seguir a norma culta, utilizar letras maiúsculas no início das frases, após os pontos finais, né, e em nomes próprios. Atente-se à correta acentuação e concordância gramatical no seu texto. Assegure-se também a respeito da grafia correta das palavras. Inclua adequadamente o hífen quando for necessário e não se esqueça das pontuações sem exageros. Por exemplo, o uso de muitas exclamações e interrogações. O uso exagerado pode passar uma imagem de comunicação informal. Lembre-se sempre de fazer uma boa revisão antes do envio. É isso mesmo, porque daí você pode se atentar a questões que são importantes ao seu e-mail. Essa revisão é o momento ideal para corrigir falhas, para dar os últimos retoques no seu e-mail. Então, releia todo esse texto, organize as informações e, se for necessário, faça adequações nos pontos de formatação ou até mesmo de escrita que acabam muitas vezes passando. No momento dessa revisão, você também deve fazer os uploads de arquivo. Isso é importante quando existem anexos que devem ser enviados com a mensagem. Então, relembre-se de mencionar ao destinatário a existência de anexos no corpo do texto. Ok, não se esqueça de preencher adequadamente o endereço de e-mail desse destinatário. Confira se não está faltando ninguém na sua lista de destinatário. Escrever um bom e-mail corporativo não é tão simples, especialmente quando é necessário responder vários e-mails num curto espaço de tempo ou para falar com relação com empresas ou até mesmo com clientes. Mas você pode utilizar de todo o conhecimento que nós desenvolvemos ao longo da disciplina para isso. Eu tenho certeza que vocês se esforçarão, farão o melhor e desenvolverão bons e-mails corporativos. Um grande abraço a todos e até a próxima!